E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Samuel Leite e se você está consumindo esse conteúdo em áudio, seja pelo Spotify, pelo Apple Podcast, pelo Deezer, enfim, por qualquer uma dessas plataformas digitais, você já me conhece provavelmente. Mas se você estiver me acompanhando em vídeo pelo canal do YouTube, Perfil Estratégico, possivelmente você está me vendo pela primeira vez ou acompanhando esse conteúdo pela primeira vez. Então, para você que ainda não me conhece, ou para você que eventualmente caiu de paraquedas nesse conteúdo em áudio, eu quero rapidamente me apresentar. Meu nome é Samuel Leite, eu sou jornalista de formação e eu milito no mercado de comunicação digital há mais de 30 anos. Então tenho uma experiência grande, enorme assim mesmo, focada no marketing digital. Fundei uma das primeiras agências digitais no interior de São Paulo, que passou por uma série de transformações ao longo da sua trajetória. Atuo no mercado de podcast, produção de podcast há muitos anos também, né? Sou atualmente presidente da Associação Brasileira dos Podcasters, ABPOD. Enfim, tem uma jornada bem consistente, digamos assim, dentro do mercado digital. Sendo que nos últimos 5, 6 anos, e aí sim vai a ressalva para quem me conhece em áudio, estive aqui do outro lado, por hora naquela ocasião, né, só em áudio e não em vídeo, à frente do podcast Transformação Digital CBN. Era um programa que eu tinha em conjunto com a Rádio CBN e eu tive a oportunidade, durante mais de, 500 episódios, de entrevistar boa parte dos executivos das grandes companhias de tecnologia, de inovação, de transformação digital como um todo brasileiras, algumas até do exterior. E mais do que isso, tive a oportunidade de conversar, de conhecer e de refletir junto com a minha audiência um pouquinho sobre como aquelas transformações todas estavam ditando o rumo e o futuro do nosso mercado. Sobretudo no mundo meio pré, pós e durante a pandemia, enfim, foi uma maluquice toda esses últimos anos que a gente viveu, a gente sabe muito bem disso. E essa jornada me trouxe muitos aprendizados, muita experiência positiva, e mais do que isso, também algumas reflexões e algumas percepções efetivas, né, de como é que, para onde a gente estava apontando, para onde o mundo estava apontando e o que estaria acontecendo com a nossa vida, seja ela digital, seja ela offline, se bem que hoje em dia a gente vive um momento de convergência a tamanho que a gente não se percebe mais no on e no off, a gente está nas duas coisas ao mesmo tempo. Enfim, até um tempo para a gente refletir depois. Mas o fato é que depois desse ato, desse grande intervalo de tempo que eu passei meio que fora dos conteúdos em áudio, em vídeo, enfim, eu comecei a me dedicar mais a uma plataforma que é uma plataforma que eu sempre trabalhei, seja por meio da agência, seja por meio da produção de conteúdo, seja por meio até da minha própria produção efetiva, né, de empreendedorismo, que é o LinkedIn. Então eu sempre estive muito conectado com o LinkedIn nesses últimos anos e sendo que a nossa primeira experiência dentro do LinkedIn, minha primeira experiência profissional, ajudando uma marca importante a construir uma trajetória dentro do LinkedIn, já remonta a mais de 15 anos. Então essa mudança de trazer um olhar mais dedicado para a plataforma também é reflexo um pouco desse encaminhamento natural de que para onde a minha vida estava apontando, digamos assim. E com base nessas reflexões todas, eu resolvi procurar, estava interessado, na verdade, em começar a entender um pouco mais e tentar encontrar respostas efetivas ou reflexões de pessoas que estavam vivendo, digamos, as mesmas angústias e percepções que eu tinha quando me deparava com para onde que está indo essa coisa toda de produção de conteúdo por IA. Isso está trazendo uma superficialidade enorme, né, para o digital. Como é que isso vai se refletir em futuro de trabalho, uma vez que a inteligência artificial tem uma promessa tão encantadora que pode, quem sabe, substituir todo mundo. Enfim, essas reflexões todas que passam com maior ou menor intensidade sobre a tua e a minha vida, eu estava procurando um conteúdo em podcast, em vídeo, que me ajudasse a refletir sobre isso. E encontrei coisas muito legais, que inclusive são base e inspiração para esse conteúdo que eu estou gerando aqui agora, mas não encontrei nenhum que tivesse, digamos, o formato desse conteúdo que eu estou experienciando aqui junto contigo.
E esse é o objetivo do Top Voice, desse programa que a gente está lançando aqui agora. Ele inicialmente foi desenhado por um formato lá atrás, mas ele, antes mesmo de nascer, foi meio que se reformulando, foi meio que se pivotando, digamos assim, né? E é um pouco do que eu espero dele. Eu espero sim que ele não tenha um formato muito bem estabelecido, mas que ele tenha sim uma inquietação muito grande sobre para onde está indo toda essa história, sobre como o LinkedIn pode ser um instrumento sim de geração de negócio, pode ser um instrumento também de conexão entre pessoas e carreira, entre marcas e possíveis compradores de serviço e produto, enfim, que é, como eu mencionei, um pouco do meu dia a dia, mas que a gente faça isso de forma leve, que reflita com outros profissionais, que tragam vozes, não que sejam top na medida do melhor do que as outras, mas que sejam vozes, usando um pouco da gíria, top na medida em que elas de fato sejam vozes interessantes, vozes bacanas, pensamentos, reflexões interessantes e legais para que a gente possa refletir sobre para onde está indo todo esse monte de transformação que a gente vem vivendo. E é daí que nasce então o Top Voice, que é um programa cujo objetivo é justamente esse, falar um pouquinho sobre que o LinkedIn não é mais um espaço para você pendurar um currículo, né? Um lugar onde a gente basicamente deixa lá o currículo e esquece dele. Também não é uma rede social, né? E principalmente não é um espaço para trocar likes, né? E mais do que isso, acho que ele é um espaço sobre reflexão de trajetória, sobre como você pode fazer a diferença na comunidade que você está inserido, como você pode de alguma forma se mostrar, trazer um pouco da autoridade que você conquistou, digamos, no mundo real para esse ambiente digital e, por consequência disso tudo, fazer negócio, gerar networking, principalmente trocar informação e conhecimento. Então esse é um pouco do objetivo, digamos assim, de tudo que a gente está querendo fazer aqui, e essa é a minha pretensão, digamos assim, com você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, meu caro web espectador, ou seja lá o que for. Já dá para ver o como velho eu sou, porque eu tenho algumas palavrinhas que não fazem mais tanto sentido hoje em dia. Mas enfim, eu vou tentando me adaptar aqui, vou tentando de alguma forma estabelecer uma conexão e um contato contigo. De novo, cujo objetivo é basicamente trocar, falar mais nós do que eu, que é um pouco da premissa de todo conteúdo que eu acho que tem que ser legal. Como eu mencionei, sou jornalista de formação, trabalho com publicidade há anos, né? Tenho mais de 30 anos de experiência no marketing digital. E nos últimos 3 anos eu fui convidado pelo próprio LinkedIn para ser um Top Voice. E essa é também um dos motivos pelos quais eu estou aqui, porque eu acho que é uma forma de eu poder retribuir para a comunidade, para retribuir para o mercado que eu atuo, um pouco dessa vivência, e é um pouco também que eu acho que a plataforma espera dessas pessoas, né, que são, aos olhos dela, top voicers, né? Eu acho que é um pouco isso, um pouco de que reflexões, que conversas, que discussões a gente pode levar para a comunidade que a gente está inserido e como a gente retribui, né, para esse ambiente e pode sair, como mencionei, do que para mim é o grande dilema hoje em dia, que é esse mar de superficialidade, esse mergulho raso, não é um mergulho, mas esse espaço raso de conhecimento gerado por IA e que cria um ambiente absolutamente controverso, onde inteligência artificial fala com inteligência artificial, é robô falando com robô, robô comentando robô fazendo de conta que é ser humano não entendendo o que está acontecendo ali, ser humano se fazendo de robô, enfim, um rolo total. E parte importante das reflexões, sobretudo do LinkedIn, e a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre isso um pouco mais para frente aqui, é meio que resetar a plataforma para que ela consiga de alguma forma se aproximar ou tirar dessa imensidão de conteúdo superficial, conteúdos interessantes, consistentes, mergulhos um pouco mais profundos, com sabores mais palatáveis do que essa enorme superficialidade que a gente vem vivenciando, né? Então o Top Voicer, ele existe com esse objetivo de retribuir a você que está me ouvindo, de retribuir a plataforma, de retribuir a comunidade que eu estou inserindo, enfim, os aprendizados sobre o que funciona, o que não funciona, o que não mudou,
e que a gente possa de alguma forma participar melhor do LinkedIn, se posicionar com mais clareza, construir uma presença digital de forma mais consistente e que a gente faça tudo baseado em mais repertório e muito menos em fórmula pronta, né? Porque esse é um pouco do grande objetivo que a gente tem que ter daqui para frente, penso eu. E trazendo essa reflexão sobre fórmulas prontas, eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho para trás, dar um step back aqui para falar um pouquinho do LinkedIn. Possivelmente você que está me vendo agora já conhece a plataforma, já é usuário, já está há muito tempo conectado, mas talvez você não conheça um pouco da origem da plataforma, ou talvez só conheça essa origem e agora está chegando nela em razão de uma necessidade de recolocação profissional e ainda está tentando entender o que mudou nesse tempo todo, né? Então, eu acho que a gente precisa se aproximar dessas mudanças todas e parte desse conhecimento novo pressupõe a gente entender um pouco a origem, né? E o LinkedIn, vou tentar recuperar aqui na minha memória e trazer algumas informações. Aliás, se você que estiver me ouvindo em áudio, comenta aí no Spotify, deixa lá um comentário dizendo se você está curtindo ou não esse conteúdo, se faz sentido ou não, se você acha que tem que ir mais para cá, mais para lá. Traz a sua contribuição e principalmente comente alguma bobagem que eventualmente eu tenha trazido aqui, alguma verdade absoluta que eu trouxe e que eventualmente eu falei alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver. E você do YouTube, enfim, também comenta aqui embaixo, porque fica mais fácil até a gente manter esse diálogo, a gente manter essa forma mais colaborativa. Voltando então ao LinkedIn, uma plataforma que foi lançada, acredito em 2003, se eu bem me lembro, 2003, é isso mesmo, 2003, por um conjunto de executivos, de profissionais. Dentre eles tinha um cara que se destacava, que era o Reid Hoffman, que era um executivo bastante ativo no Vale do Silício ali e resolveu construir o que seria até então uma espécie de resposta profissional para as plataformas digitais que estavam começando a ganhar tração naquele início. Eu estou falando de Orkut, das primeiras plataformas digitais. O Twitter só nasce a partir de 2007, se eu bem me lembro, enfim. A gente está falando de um momento que não tinha nem iPhone, né? O iPhone nasce em 2007, então é muito tempo atrás, mais de 20 anos atrás, e as coisas ainda não estavam muito estruturadas. Mas no final do dia era uma plataforma cujo objetivo era estabelecer uma conexão imediata entre relacionamento e carreira. Era isso. E se a gente olhar na essência, segue sendo isso, relacionamento e mais carreira, né? Claro que muita coisa mudou, a gente vai falar um pouquinho sobre isso na sequência, mas no início, o LinkedIn era um espaço para você pendurar um currículo. Você ia lá, pendurava o seu currículo, digamos assim, eletrônico, e você só voltava à plataforma quando você estava procurando emprego. Era só nesse momento, né? E vez ou outra alguém te mandava uma mensagem, chegava por e-mail, falava, pô, o cara mandou uma mensagem, deixa eu ver se tem uma proposta de trabalho ali, enfim. Era um lugar onde eu pendurava currículos. Ao ponto que, com o passar do tempo, a plataforma precisou se reinventar, se rejuvenescer, sobretudo para começar a disputar o que já era até então ativo ali inicialmente, não tão disputado quanto hoje, mas era estava muito no radar já, que é a ideia da atenção. Você já tinha outros ambientes importantes, né? E em 2016, como eu mencionei, chega um player muito forte, muito interessante para fazer uma aquisição que até então foi algo absolutamente surpreendente. Eu me lembro dessa aquisição e eu me refiro à Microsoft, que em 2016, então vai fazer 10 anos, se não fez 10 anos, vai fazer 10 anos esse ano, fechou uma parceria fez uma proposta de aquisição para o LinkedIn e adquiriu a plataforma por 26,2 bilhões de dólares, que era um caminhão de dinheiro, até para aquela época, até para hoje, se a gente for pensar bem, é muito dinheiro, né? E essa mudança de posicionamento tinha um olhar muito interessante, porque era uma ideia de integrar a plataforma com o ecossistema do LinkedIn, da Microsoft, perdão, e que ela deixasse de ser um banco de currículos, uma plataforma de recrutamento, para ser uma coisa um pouco mais conectada com o que eu ainda acho que foi o grande pulo do gato da Microsoft, e é o grande ativo do LinkedIn hoje em dia, que é ser a maior plataforma de dados de conteúdo e de relacionamento de negócios do mundo.
Então a gente está falando de 1 bilhão de usuários. No Brasil a gente tem mais de 83 milhões de usuários ativos na plataforma. É um número absolutamente incrível. Ou seja, seguramente parte ou uma parte importante do público que se interessa pelo teu produto ou serviço, de você que está me vendo agora, está ali no LinkedIn. Então você tem um enorme potencial de venda, de geração de negócio, né? Então o LinkedIn hoje é uma plataforma absolutamente nova. Hoje o conteúdo do LinkedIn virou seu ativo central. Ele deixou de ser um espaço para você checar o perfil e ver se aquele usuário ele tem algum tipo de fit ou de aderência para trabalhar contigo, para ser um freelancer, se você como profissional, se você tem a oportunidade ou potencial para ser contratado por uma empresa. A ideia do relacionamento ganha um peso enorme, né? Hoje, relacionamento traz um peso que é talvez maior que o alcance da parte de distribuição de conteúdo, né? E o grande ativo da plataforma, já em 2016 para cá, e é engraçado porque hoje, para mim, a premissa principal é a ideia de que o grande ativo do usuário na plataforma, né, do porta-voz, digamos assim, da pessoa física na plataforma, da plataforma é a sua autoridade. E mais do que isso, a sua autoridade dentro de um contexto de comunidade, né? Costumo dizer que para o pessoal que é o mentor, enfim, para o pessoal que trabalha comigo ou para os clientes, que o LinkedIn não é e nunca vai ser sobre você. O LinkedIn não é um espaço de auto-homenagem. Ele não é um espaço para você colocar as suas vitórias profissionais, as suas celebrações profissionais. Isso é importante em dado momento, você coloca ali, guarda ali, celebra, mas não é o foco disso, né? O objetivo do LinkedIn, na verdade, é você poder, com base na tua autoridade construída ao longo do tempo, tentar ajudar pessoas, mercados profissionais, empresas, enfim, a resolver as suas dores profissionais, baseado muito, e por que não, a sua experiência construída ao longo do tempo, dessa tua autoridade conquistada. E aí, evidentemente, que você pode vender um serviço, vender um produto, não importa. Mas é essa a diferença clara entre aquele ambiente inicial, estanque, onde você pendurava um currículo, para esse ambiente onde agora você não só se posiciona, mas recorrentemente divide essa autoridade que você conquistou com pessoas e, sobretudo, as ajuda nas suas dificuldades e nos seus ambientes de trabalho. Então, se torna um ambiente onde estar presente é mais importante, ser relevante é mais importante, porque essa é a premissa principal, né? É trabalhar no mercado onde a construção da autoridade é a principal premissa dentro desse ambiente. Então, esse é um pouco do momento que o LinkedIn se encontra, né? Um momento da estrutura propriamente dita da plataforma. E ainda pensando, trazendo essa ideia, trazendo um pouco desse raciocínio para dividir contigo um pouquinho mais sobre essas questões, eu queria falar um pouquinho sobre o momento que a gente está vivendo aqui hoje. E é para mim também, na minha opinião, um dos grandes motivos pelos quais eu inclusive estou criando essa plataforma, porque, como mencionei, é uma forma de eu estar recorrentemente refletindo, pesquisando, tentando entender para onde que o vento está apontando e, por conta disso, ajudar a construir uma presença digital não só para mim, mais relevante, mas para as pessoas, para os meus pares, né, para as pessoas que trabalham comigo, para os meus clientes e assim por diante. Então, o que acontece? Qual que é a fotografia de momento agora, no fevereiro de 2026? A fotografia de momento é que existe uma saturação, um ambiente enorme de fórmulas genéricas, um ambiente de cansaço de discurso vazio, um ambiente onde todo mundo está buscando e exigindo, implorando por atenção, e uma incoerência enorme entre discurso e prática, né? O que eu quero dizer com isso? Com as inteligências artificiais generativas, o ChatGPT, Gemini, Perplexity, todas as outras plataformas, ficou muito fácil produzir conteúdo. Então você aperta um botão lá, faz 2 perguntas para a plataforma e ele te gospe ali um conteúdo e você copia e cola e você virou o grande guru do LinkedIn num clicar ali, num estalar de dedos. E a gente sabe que isso não se sustenta, isso é uma falácia, né? As pessoas só chegam, digamos, a esse conhecimento efetivo ao longo de uma jornada, de uma trajetória. Elas precisam ter repertório. Não dá para você simplesmente apertar um botão, virar um gênio em inteligência nuclear e quando te perguntarem alguma coisa e você não tiver uma plataforma para perguntar para essa plataforma, você mandar um veja bem, né?
E o que a gente tem é um enorme vazio, um oceano rasinho, superficial, sem consistência. E isso nos leva para justamente o momento que a gente está vivendo agora, onde a gente tem esse conjunto, essa enorme quantidade de pessoas, sejam elas de profissionais que já atuam no LinkedIn há algum tempo, que já produzem conteúdo na plataforma há algum tempo, ou mesmo quem está começando a chegar agora, que é o LinkedIn não está entregando conteúdo. Eu produzo ali um conteúdo, escrevo, publico, mas eu chego para poucas pessoas, as pessoas não estão engajando. Por quê? Parte importante dessa reflexão do porquê que a plataforma não está trazendo conteúdo, na minha opinião, e não só na minha, mas de diversos profissionais que estão repercutindo essas mudanças, e principalmente dos papers que o próprio LinkedIn está publicando, se dá em razão da implementação do seu novo algoritmo, que no final do dia tem como objetivo fazer uma espécie de reset, rebutar, a ideia é começar de novo um trabalho analítico da presença digital das pessoas que estão inseridas na plataforma, para aí sim voltar a dizer que fulano é relevante em detrimento de ciclano, que basicamente usa fórmulas, hackzinhos, dicas para tentar engajamento, ou que se vale do que a gente chama de pod, né, de grupos de engajamento, para fazer com que esses espaços reverberem um engajamento falso, um engajamento inconsistente. Então, o Brio 360, aí, que é o algoritmo novo do LinkedIn, ele tem um pouco dessa premissa, que é, de novo, limpar esse enorme avanço das IAs e, principalmente, trazer esse foco para o menos volume e mais consistência. Todos os papers que eu li têm uma característica em comum, que é a ideia da densidade, que é a ideia da consistência, que é a ideia de que não é a quantidade de caracteres, mas é a quantidade de substância que esse conteúdo tem, de consistência editorial que esse conteúdo tem. Ou seja, não é uma série de frases que acabam sendo redundantes, que acabam de alguma forma se revisitando, que tem conjuntos estilísticos mais bonitos, mas ao mesmo tempo não querem dizer absolutamente nada. Não, é um conjunto de reflexão que do início da reflexão até o final da reflexão tem uma razão de ser, e principalmente, eu acho que esse é o pulo do gato, tem conexão com a tua presença digital, com quem você é de fato na plataforma, com quem você se predispôs a se mostrar para a plataforma. Daí vem uma reflexão também bastante interessante, que eu acabei fazendo da minha experiência aqui nas últimas semanas, e que eu posso dizer que já está trazendo resultado, é que é importante também revisitar o teu perfil. Ir lá na tua bio, na tua headline, e avaliar se aquela maneira como você se apresentava para o mercado segue sendo não só a mais consistente, mas segue sendo coerente com a tua linha editorial. Então, o LinkedIn não é mais um espaço para generalista. Ele não é mais um espaço para você ficar pendurando ali conteúdo de engajamento, inspiracional, aspiracional, porque você no final do dia vai ter em dado momento um pouquinho de engajamento, de like, mas ele vai te colocar num cluster, numa caixinha genérica. E ele só vai te colocar ali quando não tiver ninguém falando conteúdos que são mais adequados, aderentes, relevantes, consistentes. E você vai ser literalmente colocado para escanteio, uma espécie de shadow ban, para usar uma expressão que o Instagram usa bem. Então, revisite a tua bio, o teu algoritmo, a tua apresentação formal para o LinkedIn, e veja se está lá aquilo que você está de fato entregando como conteúdo, né? E seja consistente. E não desanime. No começo você vai entregar o conteúdo para 50 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas. E isso, inclusive, é uma reflexão interessante, né? A gente acaba, muitas vezes, refletindo. Poxa, meu conteúdo só entregou para 100 pessoas. Você já imaginou 100 pessoas batendo na porta do seu escritório, da sua empresa, e falando, o que você tem para falar para a gente hoje? O que você tem de interessante hoje? Qual é a reflexão que você tem para dividir comigo hoje? É uma urgência enorme, né? Se a gente for claro, se a gente for racional aqui, digamos assim. Então não desmereça esses seus 30, 40, 100, 200, 500
espectadores, ouvintes, leitores do teu conteúdo, porque possivelmente, você só precisa de um, na verdade, né? Só precisa de um entre essas pessoas te fazendo uma provocação e eventualmente te pedir uma proposta de reunião ali para poder vender um produto ou serviço e aquilo ser o grande negócio do teu ano, né? Então não é um jogo de quantidade, é um jogo de qualidade e de novo, essa grande premissa que está por trás do Brill 360, ou seja, sai da ideia da quantidade e entra em profundidade, entra em contexto, entra numa diversidade de vozes também, então é importante isso, a plataforma vai valorizar pluralidade, isso já é uma tendência. Houve já alguns estudos e reflexões muito interessantes para falar sobre, por exemplo, quem foram os últimos top voicers cadastrados, né, convidados para a plataforma, e ali tem indicativos interessantes de para onde a plataforma está apontando, e claro que isso não é segredo industrial, isso não é caixa preta, isso não tem nada a ver com um olhar aprofundado do algoritmo, mas ele traz um indicativo interessante. E numa análise preliminar, os top voicers convidados para a plataforma nesse início de ano são, na sua essência, o número, primeiro, muito equalitário entre homens e mulheres. Então existe um olhar de diversidade muito interessante, isso é muito bacana, porque traz uma pluralidade de voz, a gente não vai chegar em lugar nenhum ouvindo as mesmas conversas, né? Para avançar a gente precisa ter mais gente na mesa. E ele traz também um olhar interessante para alguns temas em especiais que eu queria dividir contigo, que é a agenda de ESG, a agenda de inteligência artificial, sobretudo como tudo isso transforma a nossa realidade, ou não só necessariamente quais as ferramentas são mais interessantes, mas aplicações práticas de IA e futuro do trabalho, que é um tema que é recorrente dentro do LinkedIn por razões óbvias, mas que pode te ajudar a ser um complemento importante para a sua pauta editorial, digamos assim. Então, a minha reflexão para você é justamente tentar olhar um pouco mais para isso, olhar para esses temas com esse molho especial que eu estou trazendo para você, que é a ideia de profundidade, contexto, menos foco em volume, e mais foco em inconsistência, né? Então esse é um pouco da reflexão inicial. O papo ficou enorme, eu pensei que ia ser uma conversa rápida que eu ia ter com você aqui para apresentar um pouco dos objetivos do programa, mas virou um papo enorme. Mas é isso, eu queria deixar o meu muito obrigado se você ficou comigo até aqui agora. Como eu mencionei, se você está me ouvindo aqui pelo YouTube, não deixa de comentar, deixar o seu like, mandar esse conteúdo para alguém, porque é só dessa forma que esse conteúdo vai fazer sentido e talvez eu tenha condições efetivas de sentir que eu estou conseguindo chegar até você, porque isso é muito importante também, né? É muito importante saber que tem alguém do outro lado, é muito importante saber que esse conteúdo de alguma forma está fazendo a diferença, porque se eu estiver falando ao vento, não faz muito sentido continuar. Mas eu tenho certeza que você que está aí do lado, se gostou, evidentemente, vai de alguma forma contribuir, deixando aquele likezinho, deixando aquele comentário maroto, porque isso me ajuda a plataforma e contribui para que a gente consiga chegar em mais pessoas. Se você está ouvindo isso pela plataforma de áudio, Spotify, não deixa de comentar lá no Spotify também, deixa um comentário, o que você está achando, se você curtiu ou não esse conteúdo. E nos siga, né? Porque o objetivo daqui para frente é estabelecer uma relação com vocês recorrente. E o programa não vai ser só um devaneio, um espaço, uma página em branco de reflexão, como essa que eu estou tendo com você agora. Vai em algum momento, porque é um programa que se propõe a isso também, que se propõe a ser um espaço de discussão sobre esses ambientes todos. É a minha área de atuação, eu sou apaixonado pelo LinkedIn, deu para perceber provavelmente, né? E eu vou seguir fazendo essas reflexões com você, porque é também, como eu mencionei no início da conversa, uma oportunidade que eu tenho para continuar investigando, pesquisando, lendo e consumindo conteúdo. Mas ela também é um espaço para discussões sobre empreendedorismo, sobre comunicação digital, sobre autoridade profissional, sobre futuro do trabalho, sobre transformação digital aplicada. E eu quero também conversar com outros colegas, com especialistas em LinkedIn, com especialistas em outras áreas que usam a plataforma de maneira estratégica. Eu quero que a gente traga, como eu mencionei, as vozes mais top para cá, as vozes mais bacanas, para que a gente possa, de alguma forma, seguir refletindo sobre esse tema que tanto nos interessa.
Por fim, esse vai ser um conteúdo semanal. A ideia é que a gente publique ele todas as segundas-feiras, né? E ele vai estar sempre conectado no ambiente mais multitelar, assim. Então ele vai estar conectado com a minha newsletter, vai estar de alguma forma também conectado com o conteúdo que eu gero no LinkedIn de maneira geral. No Instagram também eu acabo falando um pouquinho também sobre o futuro do trabalho, sobre outras coisas, e ele acaba sendo também uma espécie de bastidor desse conteúdo tudo que eu gero por aqui. Então, se você gostou desse conteúdo, como eu mencionei, primeiro me desculpe pela essa falta de estrutura ou essa falta de cadência, né? Eu liguei a câmera aqui, comecei a falar que nem um maluco, mas é a maneira como eu gosto de me expressar, fica mais verdadeiro, divide um pouco mais as angústias, eu calibro um pouco mais na temperatura, e eu acho que fica mais de verdade, não fica uma coisa muito scriptada, e eu não sou assim. Então acho que aqui funciona mais dessa forma. Como eu mencionei, se você gostou, continue seguindo aqui o conteúdo, indique para quem você acha que faz sentido consumir esse conteúdo. Convido você a refletir junto sobre todos os temas que eu trouxe aqui, e a melhor maneira de você fazer isso é deixando teu comentário, dando seu like, enfim, participando efetivamente. Se você não me segue ainda no LinkedIn ou no Instagram, você me encontra no @SamuelLeite, beleza? Muito obrigado pelo teu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua disposição, pela tua paciência, por que não? E eu te vejo no próximo episódio do Top Voicer. Valeu! Cuide dos seus, fique bem e até a próxima. Agora sim. Valeu, gente!